Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Eu faço aqui o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Foi uma ordem de Jesus que está na Bíblia. Transmitir a palavra, até mesmo para muita gente que não conhece a palavra de Deus. Como tem pessoas que estão fora do reino de Deus. Temos que falar muito, transmitir muito, ler muito para essas pessoas. Há até pessoas analfabetas que nem sabem ler, portanto, não se inteiram da Bíblia, do anúncio da palavra. Vamos fazer o nosso trabalho, a nossa parte aqui. Liturgia referente ao dia 7 de agosto de 2025. É quinta-feira, 18ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde na missa comum, já que no rito temos uma missa à escolha do presidente da celebração. Pode ser, além da missa comum, pode ser a missa em memória de São Sisto II, Papa e companheiros, que foram mártires. Aí a memória é facultativa e a cor é vermelha. Pode ser também a missa em homenagem a São Caetano de Thiene, presbítero, memória facultativa, cor branca. Primeira leitura do livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras, e além disso, não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra, e a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordena a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: ouvi, rebeldes, podemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou sua santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo
94 na Bíblia Vulgata, ou 95 na de Jerusalém, versículos 1º ao 2º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 8º a B. Este é o refrão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Repetindo. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis, retificando. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Repitamos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo, depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. As portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir, vamos saber um pouco mais sobre este evangelho que acabamos de ouvir, né? É um evangelho conhecido, mas
As reflexões são várias. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Muitas vezes pensamos que Jesus sabia tudo desde o princípio, que tinha a clara ideia a respeito de sua missão e da sua identidade como uma espécie de conhecimento prévio sobrenatural. Mas a verdade é que o Evangelho nos mostra um homem que vai descobrindo pouco a pouco sua identidade e sua missão em diálogo com Deus e com os que o rodeiam. Se retirava para orar, dialogava com a cananeia e com os discípulos. Como Jesus escutou seu pai, escutou a cananeia e escutou seus discípulos, nós também devemos estar prontos para escutar Jesus, pois assim poderemos nos conhecer um pouco mais. Uma reflexão não muito profunda. Vamos ver aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, qual é a reflexão que está aqui sobre Mateus 16, versículos do 13 ao 23. Ao fazer uma pesquisa sobre sua identidade, Jesus pretende despertar nos discípulos o desejo de aprender melhor a respeito dele. Simão declara: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Jesus o confirma, declarando que tal confissão procede de uma revelação do Pai. Pedro, em grego, que significa Petros, quer dizer pedra, pedregulho, que se pode lançar, ao passo que pedra, em grego Petra, significa a rocha sobre a qual se pode construir um edifício. Pois bem, a comunidade que aí será edificada é domínio de Jesus, minha igreja, na qual Pedro terá a função mediadora central. Contra a igreja nada poderá o poder da morte. A obra de Jesus é imortal. No fim, Jesus acrescenta que está destinado a sofrer em mãos de inimigos e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. Portanto, ele é o Messias sofredor. No livro O Pão Nosso de Cada Dia tem uma reflexão maior sobre Mateus 16, versículos do 13 ao 23. Diz o seguinte: aquele que é, pergunta aos discípulos quem ele é. Aquele que é, Jesus, pergunta aos discípulos quem ele é, para poder introduzi-los no seu mistério. O que está em jogo não é sua identidade, mas a identidade deles. Ele quer ser reconhecido. Esse é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta dos discípulos não vai constituir Jesus, mas vai ou não constituir o verdadeiro discípulo. A gente diz, mas nem sempre com consciência plena, que o cristianismo não é uma ideologia, uma doutrina ou uma moral. O cristianismo é, na verdade, uma coisa só: a minha relação com Jesus, o meu amor ao meu Senhor em resposta ao seu amor por mim, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Jesus pergunta primeiro a opinião dos outros, depois a dos discípulos. Com isso, Jesus quer sugerir que a resposta dos discípulos não pode ser a dos outros, nem como a dos outros. A resposta dos discípulos é absolutamente pessoal. O ministério público de Jesus está num momento decisivo. Pedro e os demais discípulos reconhecem Jesus como o Messias e o Filho de Deus. A partir daqui, eles poderão ser iniciados naquele conhecimento de Jesus que só quem ama pode receber. De fato, só amamos o que conhecemos e só conhecemos o que amamos. O Evangelho apresenta o reconhecimento de Jesus pelos discípulos e o conferimento do primado a Pedro por Jesus. Na primeira parte do Evangelho, a questão é o reconhecimento de Jesus, que é feito através das perguntas de Jesus aos discípulos. Na segunda parte, a questão é o reconhecimento da resposta de Pedro por parte de Jesus e, ao mesmo tempo, o conferimento a Pedro, sempre por parte de Jesus, de uma missão particular da igreja. Reconhecer Jesus como o Messias e o Filho de Deus, títulos, porém, que não são nada claros, que devem ainda ser aprofundados, que mesmo depois da ressurreição, alguns parecem não ter entendido, é o centro da fé.
Reconhecer Jesus como o Messias e o Filho de Deus é o centro da fé. O papel de Pedro, por outro lado, é o da pedra, sobre a qual se levanta a comunidade dos discípulos de Jesus. Essa pedrinha é a primeira pedra. Entre a concepção que os discípulos e o povo em geral têm do messianismo de Jesus e a verdade de Jesus Messias, há uma distância muito grande. Os discípulos esperam um Messias glorioso, rico e poderoso. Jesus é o Messias pobre, humilde e servidor. A distância entre o pensamento divino e o pensamento humano é incomensurável. Segundo Jesus, é diabólica. Agora, porém, que os discípulos chegaram à fé em sua messianidade, Jesus pode revelar a verdade dessa messianidade. E a verdade é a cruz. O amor que vai até a entrega da vida. O único que pode dar um sentido à vida é a morte. O único que pode salvar. O mesmo Pedro que simbolizara a fé dos discípulos, agora simboliza a tentação, certamente uma constante na vida de Jesus, que se faz presente, no caso da tentação, como escândalo. Jesus fala, pedra de tropeço no caminho da fé. É o escândalo entre o amor e a cruz, entre o amor e o dom de si, que é a sua mais autêntica e máxima expressão. Então, uma reflexão mais profunda, mais interessante do que a reflexão anterior, né? Vamos lá agora, eu quero passar para vocês os santos do dia, porque eles seguiram Jesus, foram fiéis a Jesus e até morreram por Jesus. Santo do dia 7 de agosto, São Caetano de Thiene, presbítero, faleceu em 1547 em Nápoles, na Itália. Dedicou-se às obras de caridade, especialmente ao cuidado de doentes incuráveis. Fundou a Ordem dos Clérigos Regulares Teatinos para a restauração da vida sacerdotal e religiosa. Vamos à história. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Caetano nasceu na Itália em outubro de 1480. Desde muito jovem mostrava grande preocupação e zelo pelos pobres, abrindo asilos para os idosos e muitos hospitais para os doentes, especialmente incuráveis. Estudou em Pádua, na Itália, onde se formou em direito aos 24 anos de idade. Em 1506, exerceu a função de secretário particular do Papa Júlio II. Neste serviço, fez contato e conviveu com cardeais famosos. Aprendeu muito com todos eles, mas a principal virtude de Caetano, era a humildade, a fim de observar muito bem antes de reprovar o mal alheio. Participou do movimento laical Oratório do Divino Amor, que procurava estudar e praticar as Sagradas Escrituras. Depois de muita reflexão, decidiu pela ordenação sacerdotal. Tinha 36 anos de idade quando celebrou sua primeira missa na Basílica de Santa Maria Maior. Em 1523, fundou a Ordem dos Teatinos Regulares, que tinha como objetivo a renovação do clero. A nova congregação começou somente com 4 pessoas. Depois passou para 12 e esse número aumentou em pouco tempo. São de vida ativa, vivendo em obediência, sob uma regra de vida comum. Morreu aos 66 anos de idade em Nápoles, no ano de 1547. Santo do dia 7 de agosto, São Sisto II Papa e companheiros mártires. Eles faleceram em 258 d.C. São Sisto II foi preso durante uma celebração eucarística no cemitério de Caliche e morto por ódio à fé com 4 de seus diáconos. Então ele celebrava no cemitério quando foi morto. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, os anos que se seguiram de 250 a 260, uma década, portanto, foram uns dos mais terríveis e ao mesmo tempo gloriosos do cristianismo.
terríveis devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano, e gloriosos por conta dos inúmeros mártires, os que mais glorificaram a Deus. O Papa Sisto II soube transformar o terrível em glória a partir do testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista de 5 consecutivos papas mártires. Governou a igreja durante um ano, de 257 a 258, e nesse tempo semeou a paz e a unidade. Foi decapitado pela polícia numa cerimônia que ele celebrava, sem autorização do governo, num cemitério da Via Ápia. Foram ao mesmo tempo executados 6 dos 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam por algum tempo o diácono Lourenço, seu tesoureiro, a quem esperaram por 4 dias que entregasse os bens da igreja. São Sisto II e seus companheiros mártires entregaram a vida em sinal de fidelidade a Cristo Jesus e foram recompensados com o tesouro da eternidade no céu. O martírio torna-se um grande testemunho para uma comunidade cristã que sofria muito naquela época, além de fomentar a fé na vida eterna e na verdade do Evangelho. A comunidade a qual esses homens participavam foi enriquecida e amadurecida pela dor da tragédia, transformada em alegria e admiração popular. São Sisto II, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 7 de agosto, São Vitrício de Rouen. Foi bispo e faleceu mais ou menos em 410. Foi torturado e condenado à morte no tempo do imperador Juliano. Isso aconteceu porque ele abandonou o exército para seguir a Cristo Jesus e acabou sendo liberado e ordenado bispo. São Vitrício de Rouen, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 7 de agosto, Santo Alberto de Trapani. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu mais ou menos no ano 1306. Foi um sacerdote carmelita italiano que, por suas ardorosas pregações, obteve a conversão de muitos judeus ao cristianismo. Santo do dia 7 de agosto, São Miguel de la Moura. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, e também mártir. Faleceu em 1927. Miguel de la Moura foi fuzilado em Colima, no México. Isto aconteceu durante a perseguição contra a Igreja Católica de Cristo. Para proclamar seu amor por Maria, quis morrer rezando o Santo Rosário, rezando o terço. São Miguel de la Moura, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 7 de agosto é o beato Jordão Forzaté. Foi um abade, faleceu mais ou menos em 1248, para escapar do incêndio que se alastrava em Pádua, na Itália. Jordão Forzaté refugiou-se no mosteiro de São Bento. Ali fortaleceu-se, permanecendo atraído pela vida religiosa. Bem-aventurados do dia 7 de agosto são os beatos Agatângelo de Vendôme e Cassiano de Nantes, presbíteros, isto é, sacerdotes e mártires. Faleceram em 1638. Foram religiosos capuchinhos que na Síria, Egito e Etiópia procuraram reconciliar os cristãos separados com a igreja. Foram enforcados com os próprios cordões por ordem do rei em Gondar, na Etiópia, país da África. Bem-aventurado do dia 7 de agosto é o beato Nicolau Postgate. Foi presbítero, ou seja, sacerdote e mártir. Faleceu em 1679. Nicolau Postgate foi enforcado durante o reinado de Carlos II da Inglaterra. O fato aconteceu em York. E isto foi perpetrado, essa morte, porque ele era sacerdote de Cristo Jesus.
Beato Nicolau Postgate, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurado no dia 7 de agosto é o Beato Edmundo Bojanowski, sacerdote, faleceu em 1871, fundou na Polônia a Congregação das Servas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus para a evangelização dos pobres e abandonados. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no canal do YouTube, em que ele nos esclarece as dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará, mesmo que seja um não. Eu já recebi muitos nãos de Deus e só fui perceber que era bom para mim aquela resposta tempos depois. Nós somos humanos, somos fracos, não entendemos. O próprio pai físico, a mãe física, dá um não para o filho quando vê que é a melhor resposta para ele. E o filho às vezes não entende. Acontece conosco também. Por isso qualquer resposta de Deus devemos acatar. Sim, não ou espere. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Arrependa-se dos seus pecados. Seja batizado e acredite em Jesus como Deus. E no dia do juízo final, nós ressuscitaremos e teremos corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado, quando Ele mudou sua aparência, desapareceu num átimo de segundo, quando abençoava a refeição com os discípulos de Emaús, fez o milagre da pesca na praia, podia comer ou não comer, beber ou não beber, é indiferente. É um corpo que não está sujeito a esse mundo, a essa vida que nós temos aqui. É algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. Não cabe na nossa mente. Nós somos indignos servos, somos pó, somos vermes. O dia que formos enterrados, que morrermos, que falecermos, em poucos dias esse corpo virará pó, virará vermes. O que vale é a nossa alma e o corpo que teremos quando ressuscitarmos para a vida perene, a vida definitiva, a vida eterna, a vida perpétua. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, ou então @Paulo Roberto Maciel 6 /, ou ainda @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. São mais de 11 mil vídeos para serem usados com sensatez, responsabilidade, com sobriedade. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade.